Bom dia, boa tarde e boa noite aos ouvintes. E eu quero começar aqui a entrevistar o irmão Roberto de Oliveira. E na cidade de Porto Real, no Rio de Janeiro, ele estava em pernoite, ali num posto de abastecimento. E o irmão, ele narra com precisão um sonho que sobreveio a ele no dia, aliás, na noite de 4 de outubro de 2017, né? Esse sonho sobreveio a ele e passamos aqui a narrativa e o seu relato do sonho que ele teve neste ano de 2017. Amém, os irmãos, saudações. Irmãos, eu sou caminhoneiro, viajo e as noites que a gente passa na beira da estrada, e às vezes ali Deus põe a gente em comoção, a gente entra numa atmosfera diferente dessa que nós estamos aqui hoje. Eu tenho admirado às vezes, em situações que a gente entra numa atmosfera, estando na cabine do caminhão, às vezes a gente dirige chorando por quilômetros e quilômetros. São coisas que Deus quebranta a gente. Lá na cabine é o culto, é a sala de oração, é a conversa com Deus. E então, na madrugada do dia 4, me veio um sonho tão tremendo, irmãos, tão tremendo. Eu dou fé desses sonhos, viu? A autenticidade, porque é Deus que dá. Bom, pode relatar pra gente como é que foi alguns detalhes do sonho e que isso causou, no caso, como você relatou, isso causa comoção na gente também, né? Mas o que eu queria ouvir do irmão, os detalhes do sonho, porque isso é de grande importância para a igreja, né? Então, interessante. Eu já tinha passado por uma pequena situação desfavorável no dia 3. E aí, comovido com alguma outra situação, me deitei e era meia-noite já, hora que eu parei para dormir, acho que já era meia-noite. E aí, quando foi na madrugada eu acordei com aquele sonho. Eu acordei, mas eu tinha sonhado um sonho tão tremendo que eu vi assim, dois grupos, né? Um dos grupos é o grupo da mensagem. Então, pastor Joaquim Gonçalves, pastor Iraci Pedro Antônio, em memória, e irmão Atílio de Oliveira Rosa, em memória, que é o meu pai. Então, a gente sabe o que fala, porque quando é o parente da gente que está no sonho, né? Então, você falar que esse sonho é de Deus, não, é de Deus. A gente tem que assumir isso aí. Mas nesse sonho, pensa bem, os irmãos do tabernáculo estavam em um local, um tabernáculo, beirando a rua, como aquelas casas que é beirando a rua. Né? Você entra pela varanda, já está dentro da casa. E ali eles estavam pensando, era um dia bem claro, um dia bonito, com sol, e estavam discutindo sobre o assunto de alguma reforma que iria ter no salão. Mas numa outra área, afora, tinha também, dava para se notar que era um corpo, uma irmã, mas a gente não viu o rosto dessa irmã. Tinha uma criança, e ao lado dessa irmã estava um prato com 3, a gente notava que eram ervilhas, aquelas bages de ervilhas, né? Estava no prato. Que, para mim, assim, identificou assim, que ao mesmo tempo estava tendo um almoço. Estava tendo tipo de uma reunião que já estava aproveitando ter um almoço. Entendeu? E interessante que me chamou muita atenção, que os homens, como antigamente, vestia uma calça marrom, né, uma calça bege, camisa branca. Meu pai vestia essa roupa. O pastor Iraci Pedro Antônio vestia muito essa roupa. E então estava um dia claro, bonito, me chamou a atenção. Um dia claro, bonito, aquele prato com as lentilhas, as bagens, né, de ervilhas e tudo mais. Naquela rua. Mas olhando mais acima, uma bifurcação de rua, a qual uma delas dava sentido para esse primeiro tabernáculo, para esse primeiro grupo, mas lá em cima,
na outra rua, que era a bifurcação, tinha um outro grupo. E era noite, era madrugadinha naquele grupo. Bem madrugadinha mesmo, bem cedinho. Uns irmãos de cor, trajando ternos preto, bem arrumado, com a Bíblia empunhada, segurando assim no peito. 3 irmãos mais adultos, um jovem, e à frente estava uma irmã, bem vestida, decentemente, com roupa azul, né? Blusa manga longa, seu cabelo amarrado. Ao lado uma menina de uns 9 ou 11 anos, com uma roupa avermelhada, claro, com a blusa, e também né, manga longa, e decentemente ali, como crentes mesmo. E era bem madrugada lá, tipo 5:30, no sonho, né, nesse outro grupo. E eles estavam descendo para o templo deles. Eles iam orar, estavam indo orar. E interessante que as irmãs seguravam a candeia, a jovenzinha, e a irmã adulta seguravam a candeia. E eu notei, né? Interessante que no sonho eu notei mesmo que estava acesa a candeia. A candeia delas estava acesa. Então elas andavam e balançavam. Aquela candeia balançava. E aquilo chamou atenção, porque parece que estava clareando o caminho, né? E eles iam para o templo orar. Então, irmãos, fica um alerta, pense quem quiser, o que quer pensar, mas eu sei que eu dei partida naquele caminhão, nessa madrugada do dia 4, eu não tinha como não chorar. Diante de Deus, eu saí quebrantado, peguei a rodovia Dutra, sentido aqui, voltando, retornando para São Paulo, e chorando, irmãos, era 4:30 da manhã, esse horário. Ok, irmão Roberto. Que acredito que isso sirva de exortação para a igreja, não só para ele, para mim também, né? E os relatos que foram falados com relação a esse sonho, acredito que seja uma advertência para nós como igreja, né? E eu agradeço a sua visita aqui em casa, viu? E claro que sempre que o irmão puder, né, nós estaremos de porta aberta para receber o irmão. E também eu queria aqui dizer o seguinte, que nós devemos aplicar isso na nossa vida, principalmente o amor, que é o vínculo da perfeição. Obrigado, irmão Roberto, pelo seu relato, e aos ouvintes, e à igreja, enfim, né, que possa tomar isso como um grande exemplo, e na prática também, porque é um irmão que acredito e creio que Deus me mostrou através de sonho. Por que não? Porque a Bíblia fala que Deus fala através de sonho também, claro que sim, né? Para aqueles que creem, e vocês sabem muito bem disso. Eu, muito obrigado a Deus em primeiro lugar, né? E depois também ao irmão Roberto. Irmãos, esses sonhos não é de barriga cheia, não. São sonhos que, antes deles, a gente já está numa atmosfera tremenda. E às vezes, quando vem os sonhos, sobrevém a gente também está numa atmosfera que é preocupante. Então, quando a gente fala de sonho, é fácil falar às vezes dos outros, viu os outros, mas quando a gente vê o pai da gente num sonho, irmãos, preocupante. Então, como eu dizia para o irmão Francisco Mariano, em Porto Ferreira, então ele falou, irmão, verdade, de Deus o sonho, porque pastor Iraci, irmão Atílio, viveram a mensagem até onde eles conheceram e já partiram. Pastor Joaquim Gonçalves Silva está vivo. Então, na verdade, está tendo reformas no meio do povo da mensagem. Então, está tendo reforma. Então, agora, eu falando, irmão Roberto, tem que haver reforma, tem que haver um consentimento, um pedido de desculpa, de perdão para o povo. Os pastores têm que sentar, precisa, porque se não pararem para ouvir o que Deus tem através do sonho, de um simples irmão, uma simples irmã, nós vamos cada vez mais correndo perigo. Então, meu pai estava no sonho. Então, eu sei do que eu estou falando, autenticidade. Então, o irmão Atílio de Oliveira Rosa estava no sonho. Meu pai já partiu. Mas estamos aí, irmão. E Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe ricamente. Amém.